Olá, olha nós aqui de novo com você. E hoje vamos tratar de um tema que tem chamado a atenção de muitos na atualidade. E com certeza você também tem estado alarmado e espantado com os efeitos nocivos que o vírus Covid-19 tem causado ao mundo. Não só em centenas de milhares de pessoas, mas também afetando toda a economia global. E se eu disser para você que esta pandemia não é a maior pandemia da história da humanidade? Certamente você ficou agora ainda mais espantado. Pois é esse tema que nós vamos tratar hoje. Mas antes disso, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos vídeos úteis para você e compartilhasse com o maior número de pessoas possíveis este canal, ok? Então vamos lá? No final do ano de 2019, uma doença misteriosa surgiu em uma cidade chinesa, infectando e matando milhares de pessoas naquele país. Poucas semanas depois, cientistas descobriram que ela tinha origem em uma bactéria chamada coronavírus, a mesma responsável pela síndrome de respiração aguda grave, a SARS, que matou muitas pessoas no mundo todo no ano 2000. E assim como a SARS, esse novo vírus chamado de Covid-19 pela comunidade científica também se espalhou rapidamente pelo mundo. Em apenas 6 meses já infectou mais de 3 milhões de pessoas e matou mais de 200 mil. E diante dessa pandemia terrível, muitos médicos e cientistas estão trabalhando dia e noite na tentativa de encontrar uma forma de combatê-la. Imagine só como será quando descobrirem o tratamento eficaz para essa doença. Este dia, sem dúvida, será lembrado em todos os nossos livros de história. Todos irão se lembrar daqueles que trabalharam incansavelmente para salvar a vida de milhares de pessoas e acreditamos que este será um dos dias mais felizes em todo o planeta. Sabemos que o novo coronavírus é terrível, mas ele está longe de ser a maior pandemia da história da humanidade. E nesse vídeo estaremos mostrando que é uma pandemia que mata muito mais do que a Covid-19. Então vamos lá. Você deve estar curioso para saber que pandemia é esta que consegue ser pior do que o coronavírus? Como ela se espalhou? Como pode ser vencida? E se houve um tratamento específico para isto? Antes de te dar a resposta, quero te dar algumas dicas para ver se você consegue descobrir. Primeiro, os atos irresponsáveis de um casal causaram esta pandemia. Depois que ela se espalhou pelo mundo, não houve quarentena para se proteger da doença. Muitos dizem que testaram negativo para este vírus, mas é impossível. Todos foram infectados. Outra dica, a taxa de mortalidade daqueles que tiveram esta doença no passado e ainda a apresentam, atualmente é de 100%. 100% mortal. Bom, é bem provável que você esteja se perguntando agora, mas pastor, que doença é esta? Bem, ela não é uma doença física. Na verdade, estamos falando de uma doença espiritual, o pecado. E por que estou comparando o pecado com uma doença? Porque o próprio Senhor Jesus disse que veio ao mundo para salvar os pecadores, para curá-los e chamá-los a viver a eternidade junto com eles. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 2, versículos 15 a 17. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então aqui
nós vemos que durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. E ali então, perguntando aos discípulos por que o mestre comia com publicanos e pecadores, Jesus, ao ouvir disso, disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Agora vamos voltar o foco para o novo coronavírus. Eu não sei se você sabe, mas na China eles costumam se alimentar de animais exóticos, como ratos, escorpiões e morcegos, por exemplo. Você sabe disso, né? E muitos acreditam que esta doença surgiu depois que um chinês consumiu um morcego infectado. Ou seja, esta pandemia que tem trazido morte a centenas de milhares de pessoas no mundo pode ter sido causada por um único homem. E da mesma forma, o pecado que se espalhou pela terra tem infectado e matado milhões de pessoas por causa de um único homem, Adão. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, nós lemos: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Reparem nesses dois casos que a morte não estava nos planos de Deus. Não foi Ele quem as criou. Ela é apenas consequência de escolhas erradas. Mas pior do que a morte física causada pelo novo coronavírus ou qualquer outra doença, é a morte do espírito, porque é ela que nos separa da presença de Deus e da eternidade vivida ao seu lado. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre isso em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas enquanto a mídia e os grandes líderes mais poderosos do mundo se mobilizam e debatem sobre os danos causados pelo coronavírus, nós não vemos eles falarem absolutamente nada a respeito das mortes espirituais causadas pela pandemia do pecado. Na verdade, eles a ignoram de tal forma que parecem fingir que nada acontece. Só que essas mortes acontecem sim dia a dia e levando milhões de pessoas para o inferno. Mas não é porque os tolos não se preocupam que nós devemos fazer o mesmo, porque diferente do coronavírus, o pecado tem cura. Jesus é o Filho de Deus, está com Deus e Ele é o próprio Deus. Por isso Ele sempre terá todo o poder em suas mãos. Mas Ele entendeu que assim como um homem provocou esta doença, outro homem teria que vir para combatê-la. E como lemos em Marcos, capítulo de número 2, Jesus é o grande médico que veio para nos livrar dessa pandemia mortal. E isso só foi possível porque Ele mesmo veio e viveu em meio aos infectados. Mas Ele se manteve puro e permitiu que o seu sangue fosse derramado na cruz, para que todo aquele que acreditasse que poderia ser salvo da morte eterna fosse purificado do vírus do pecado de uma vez por todas. Vejam o que a Bíblia diz. João 3, 16 a 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus foi zombado, cuspido, traído, agredido, humilhado. Tudo isso para nos curar do pecado. Ele não merecia nada disto, mas escolheu morrer para que nós não precisássemos ser condenados. E não existe uma prova maior de amor como esta. Porém, o que mais me entristece é saber que ainda existem pessoas que ignoram esse vírus espiritual e não acreditam que Cristo é a solução. Então seja sincero. Quando os cientistas encontrarem um tratamento para o coronavírus, você acha que ele será 100% acessível ao mundo inteiro e ao mesmo tempo? Não, não vai ser. E será que ele funcionará em todas as pessoas? Não, infelizmente não. Mas a Bíblia nos garante que a cura completa da maior pandemia de todos os tempos está à disposição de todos e ela nunca falha.
Não importa se seu passado tenha sido marcado por mentiras, pelo adultério, pela soberba ou até mesmo pela falta de fé em Deus. Não importa o quanto você esteve infectado, se você reconhecer que o sangue de Jesus é o remédio para este mal em sua vida, você será curado para sempre. Sim, o vírus do pecado mata 100% das pessoas, mas Jesus tem o poder de ressuscitá-las. Veja o que a Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por isto, não ignore o que Jesus fez pela sua vida. O mundo está infectado com o pior vírus de toda a história, mas o Senhor tem a cura preparada para você e você precisa ser curado. Mesmo quando essa pandemia do coronavírus passar e tudo voltar ao normal, a questão de seus pecados não terá desaparecido e isto ainda será um problema. Não importa o quanto você ignore. Eu sei que muitos falam: ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o meu próximo. Não tem por que Jesus não me deixar ir para o céu. Mas a grande verdade é que nenhum de nós é bom. E não existe nenhuma pessoa sequer que não tenha cometido pecados em sua vida. O profeta Isaías disse que todos nós somos impuros e que até mesmo os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Então, se você não quer sofrer as consequências do vírus do pecado, vá atrás da cura hoje mesmo, pois amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse que quem não crê nele como enviado de Deus para a salvação, estará condenado eternamente. Mas, infelizmente, por causa do amor ao pecado, a maioria das pessoas tem rejeitado a oportunidade de Deus para escapar do sofrimento eterno. Vamos supor que se você estivesse doente, chamasse o médico viesse, te desse uma receita, mas depois de refletir sobre a sua situação, você decide ignorar a ajuda e não tomar o remédio. Então, quando o médico volta alguns dias depois, ele encontra você em uma situação muito pior. Agora vem a pergunta: você poderá culpar o médico? Você poderá responsabilizá-lo? Não. Ele te deu o diagnóstico, a receita, indicou o remédio, mas você o recusou. Então, da mesma forma, Deus tem apresentado o remédio para os males da humanidade. Esse remédio é a fé em Jesus Cristo e o compromisso com Ele. O remédio é nascer de novo. Jesus disse que se recusarmos isto, teremos de sofrer as consequências eternas e não culparmos a Deus por nada. É claro que mesmo depois de termos Jesus na nossa vida, continuaremos pecando e cometendo erros, pois ainda vivemos num corpo corrompido pelo pecado. Mas à medida em que deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nós, seremos transformados pelo Pai e nos tornaremos mais parecidos com Cristo. Se você, após ouvir esta mensagem, tomou a firme decisão de deixar Jesus conduzir os rumos da tua vida, entregando a Ele o seu coração, a sua vida por inteiro, eu quero orar com você e pedir que o Senhor Jesus te direcione nessa decisão e que o Espírito Santo, habitando plenamente em seu coração, venha produzir em você uma nova vida. Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu morreu por meus pecados, morreu para me dar a salvação. Eu creio naquilo que a Tua palavra diz. Eu creio e assim me arrependo de todos os meus pecados, entregando a direção da minha vida nas Tuas mãos, entregando todo o meu ser, minha alma, minha vida a Ti, para que eu seja perdoado e para que eu tenha nova vida e venha alcançar a salvação eterna através de Ti, Jesus, através do Teu sacrifício na cruz. Eu creio. Guia-me a partir de agora em todas as minhas decisões, em todos os meus caminhos. Me encha com Teu Espírito Santo, que vai me ensinar e me conduzir no caminho da verdade. Que eu seja purificado de todos os meus pecados, que eu tenha uma nova vida e assim eu Te agradeço
por me dar a salvação eterna. Amém. Que Deus assim te abençoe e te guie cada dia nos caminhos dele, que você possa a cada dia ser parecido cada vez mais com Jesus e assim viver uma nova vida. Amém. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.